Você tem certeza que está vivendo pelo poder de Deus? Muitas pessoas acham que podem vencer sozinhas, mas será que isso é verdade? A Bíblia nos revela algo poderoso. O maior erro do ser humano é tentar vencer pela própria força, mas há uma saída, há uma esperança. Efésios capítulo 1, versículo 19, nos ensina sobre o imenso poder de Deus que opera em nós, aqueles que creem. E mais, Efésios capítulo 1, versículo 20, fala do maior milagre de todos, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Se esse poder está disponível, por que tantos ainda vivem derrotados? A resposta está na palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, declara: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Será que estamos buscando esse poder ou confiando apenas na nossa própria capacidade? Será que estamos nos afastando de Deus sem perceber? Não ignore essa verdade. Ouça essa oração até o final e descubra como se conectar com o poder transformador de Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida na Tua presença. Agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim e de minha família. Deus eterno, em um mundo tão mau, onde as aparências enganam redondamente, eu preciso da Tua ajuda. Preciso da Tua assistência para viver, para ter uma vida livre, digna e que honre o Teu nome. E para isso, sozinho, eu não consigo. Preciso do Teu poder, me guiando e conduzindo na vida diante do mal e do engano. Preciso do Senhor para lutar até contra mim mesmo, pois a maioria dos meus desejos é puramente egoísta e interesseira, mas estes me afastam do Senhor e da Tua santidade. Pai, preciso do Teu poder na minha vida. E Efésios capítulo 1, versículo 19, fala desse poder dizendo: E qual a suprema grandeza do Seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do Seu poder. Senhor, o Teu poder é um poder ativo e eficaz. É o mesmo poder que usaste na criação do mundo, na criação de todas as coisas. O apóstolo Paulo destaca na palavra que esse poder é para todos os que creem, mostrando-nos que a fé nos conecta diretamente à força divina. Senhor, eu aprendi nestes anos que a fé precisa ser atraída por mim. Sou eu que preciso começar a acreditar nos mandamentos de Deus na palavra e procurar viver conforme eles ensinam. E quando eu desejo isso, quando eu decido obedecer aos Teus ensinos, então a fé aumenta em mim. Senhor, o maior sinal de que a Tua palavra é viva e funciona é quando eu decido proceder exatamente como manda Deus em Sua palavra. Um exemplo, a mentira. Quando eu tomo a decisão de eliminar a mentira da minha vida, esse ato atrai Deus para dentro de nós. Começamos a sentir alegria, nasce em nós um sentimento diferente que nos faz perceber a presença de Deus e isso nos incentiva a continuar. E quando assumimos o obedecer ao Senhor como meta, como lema de vida, então a cada momento o Senhor vai nos transformando e nos fazendo deixar de praticar o erro, o pecado. Pai, quando o ser humano decide ser de Deus de verdade, lutando contra o erro, contra o pecado, é aí que começa a entrar em nossa vida a parte do versículo que diz: a operação da força do Seu poder. Essa força, essa operação, nasce em nós com a santidade e o desejo de obedecer, e Deus passa a agir em nós e por meio de nós. Esse poder é prático e transformador. Pai, nos conscientize de que, como cristãos, não devemos viver pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus que opera em nós. E para que isso aumente, para que isso nos domine e nos conduza, todos os dias, em todos os minutos, nós precisamos estar agindo como Deus ensina e se agrada. Senhor, por isso eu preciso muito ler a Bíblia. Ela fala do poder de Deus, ela fala da maneira que temos que viver, para que esse poder transformador, que guia no caminho da vitória, passe a fazer parte da nossa vida e nos guiar em tudo e em todos os momentos.
Efésios capítulo 1, versículo 20, ainda fala mais desse poder de Deus. Diz a palavra, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Senhor, a maior demonstração do poder de Deus foi ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Isso confirma sua vitória sobre o pecado e a morte. E este é o único tesouro que nós temos. Senhor, eu sei que a maioria da humanidade vive, luta e pensa que vai vencer por suas próprias forças. E isso é claro pela falta de oração. Poucos oram a Deus. E se não orarmos a Deus todos os dias, então todos os dias estamos tentando vencer sem Deus e por nosso próprio conhecimento, pela esperteza que achamos que temos. Mas esse é o grande erro do ser humano. E por isso as pessoas estão escravas de si mesmas, de suas convicções e de suas espertezas. Mas para nada serve isso, nada serve viver assim. E, se servisse, as pessoas não teriam os problemas que têm e não conseguiriam se libertar deles. Pelo contrário, estão morrendo em pé, abraçadas com eles. Mas a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus eterno, tudo é muito claro. Se eu não estiver, Pai, é importante que eu entenda que progredir na vida materialmente falando não quer dizer que sou vitorioso. O vitorioso é aquele que luta até a morte para obedecer à palavra de Deus. Este sim, o Senhor Jesus Cristo se manifesta no seu caráter, nos seus sentimentos e vontades, e os guia no caminho da verdade e da retidão. E na vida destes, o maligno não lhes toca. Senhor, tenho visto as famílias, tenho visto meus irmãos em Cristo desanimados diante de tantas lutas e tantos problemas. A humanidade em si está gemendo de dor, de doenças físicas, doenças na alma, dependentes de medicamentos que apenas anestesiam e tiram da realidade. Pai, precisamos do Teu poder em nós, precisamos do Teu Espírito. É como diz a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Senhor, por isso, quando eu oro a Ti, peço ajuda. Peço ajuda para que seja a Tua força em mim que combata os meus pecados e eu os deixe. Pois somente vivendo assim, o Teu Espírito Santo vem habitar na pessoa. Eu preciso querer ser de Deus, lutar por isso e para isso, para que o Espírito de Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, venha morar em mim, arrancar da minha vida tudo o que lhe desagrada, para que eu assim tenha vida. Pai, que palavra preciosa, pois é o Senhor quem diz que existem pessoas vivas, mas estão mortas por dentro, sem alegria, sem paz, sem brilho, tudo porque estão longe de Deus. Mas graças ao Senhor, ao seu amor, pois o Senhor diz que temos à nossa disposição o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, e Ele pode vivificar o nosso corpo mortal. Basta que eu renuncie ao pecado, à vaidade e deseje de verdade ser de Deus, obedecendo em tudo. Preciso tentar isso até morrer, e a misericórdia de Deus me envolverá, e a cada dia irei pecar menos. Pai, Jesus Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Isso simboliza muito poder, honra e autoridade. Cristo é exaltado acima de tudo. Pai, a ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que nada é impossível para Deus e que Jesus Cristo reina soberanamente. Senhor, e Efésios capítulo 1, versículo 21, continua falando do poder de Jesus Cristo. Diz a palavra, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus eterno, a Tua palavra nos deixa claro que Cristo está acima de tudo e de todos, mostrando que Ele é soberano sobre todo o universo. Cristo é incomparável.
Deus eterno, diante deste versículo, o que eu poderia fazer? Não posso nada, meu Pai, não consigo realizar nada sozinho. A tua palavra deixa claro o quanto o Senhor é poderoso. Então, me limito a te adorar com minha vida, lutando para lhe obedecer em tudo. Lutando contra todos os pensamentos negativos todos os dias, lutando contra todo sonho, desejo que não sei se é de Deus. E sei que preciso priorizar viver segundo o teu querer, e o teu querer é viver em retidão e verdade. Essa é a minha parte, pois eu sei que, se eu fizer a minha parte, o Senhor Jesus Cristo estará comigo e me guiando em tudo. Senhor, o vitorioso é realmente aquele que crê na palavra, aquele que tem fé. Este conseguirá absorver o que Deus ensina, pois, novamente em Efésios, capítulo 1, versículo 22, se vê quem é Jesus Cristo. Mas para isso, eu preciso ter fé para acreditar, e assim esta palavra se tornar uma bomba atômica de força para a minha vida. Diz a palavra: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o designou como cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Senhor, fico imaginando, todas as coisas que existem estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, inclusive eu. E fico a pensar, e como está minha vida diante do Senhor Jesus Cristo? E se o pecado estiver me dominando? Senhor, eu sei que eu preciso me submeter ao seu governo. Eu sei que eu preciso ser fiel e viver conforme me ensinas. Aí, sim, o Senhor me guiará e me sustentará no caminho da verdade, da retidão e da vitória. Deus eterno, eu preciso reconhecer Deus e seu poder. Eu preciso me posicionar diante de Deus e de sua palavra. Preciso compreender que existem duas forças nesta terra que comandam as pessoas: a força do bem e a força do mal. Senhor, quantas e quantas pessoas estão achando que Deus está lhes guiando? Quantas pessoas acham que suas conquistas estão sendo aprovadas por Deus? Quantas pessoas que, apesar de estarem em destaque na sociedade, estão com o corpo morto, o espírito morto, e suas ações provam isso. Ou seja, uma pessoa assim está morta. Senhor, existe uma prova na tua palavra sobre essas duas forças que operam na terra, operando na vida de pessoas. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 1, que diz: então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Logo então, um espírito tem poder de conduzir uma pessoa? Sim. É a palavra do Senhor que diz. Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. E nós, qual é o espírito que tem nos conduzido? Que espírito tem me levado a falar palavras que desagradam a Deus? Que espírito tem me levado a praticar todos os atos que eu pratico? Será que estamos sendo sujeitados a espíritos malignos? Que força será que nos faz mentir constantemente ao invés de falar a verdade? Minha vida está como está hoje devido a que forças? Deus eterno, eu preciso me perguntar isso sim, e todos os dias. Pois quanto mais passar os dias e eu continuar vivendo, praticando tudo que minha consciência condena, mais me mostra que sou escravo do maligno e de mim mesmo. Pai, eu digo isso porque tem coisas que fazemos porque queremos mesmo. Não importa para nós, naquele momento, as consequências. E aí, o diabo não tem culpa, é escolha nossa. O pecado é gostoso, mas o final dele é amargo. O pecado destrói a nossa comunhão com Deus e nos une ao maligno. Deus eterno, o bom é que não importa o momento que estamos vivendo, o dia que eu decidir dar um basta no pecado e passar a ser de Deus, é só clamar. Pois Deus nos diz na sua palavra em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nunca é tarde para o arrependimento, meu Senhor. Meu Deus, eu já aprendi o quanto eu e minha natureza precisamos nos submeter a Ti. Pois minha carne, o meu eu interior, é egoísta e interesseiro, mas eu aprendi com o Senhor que sem Ti em minha vida eu não posso fazer nada.
O Senhor precisa ser a cabeça da minha vida. Eu dependo do Teu Espírito Santo para que eu seja humilde e viva segundo o Teu querer. Tu és o corpo. A Tua palavra diz isso em Efésios, capítulo 1, versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Senhor, a igreja é comparada ao corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Isso fala de uma relação íntima, genuína e sincera com o Senhor, pois a própria palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Senhor, Tu preenches tudo neste universo. O Senhor sustenta todas as coisas e faz da igreja a expressão visível de Sua presença. Diante disso, abençoe, Senhor, todas as autoridades. Dai-lhes sabedoria e entendimento para que conduzam o Teu povo segundo o Teu querer. Deus eterno, obrigado por Teu grande poder que opera em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo e o exaltou sobre todas as coisas. Ajuda-me a confiar plenamente na Tua soberania e a viver como parte do Teu corpo, refletindo a Tua glória e cumprindo o Teu propósito. Que minha vida seja uma expressão da Tua vontade nesta terra. Me ajude, me dê força e coragem para viver conforme Te agrada. São os meus pedidos em nome de Jesus Cristo. Amém.